peço a vocês que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 20, do versículo 1 ao 9. Hoje nós entramos no 20º capítulo desse importantíssimo evangelho. E a partir do capítulo 20 nós encontramos a ressurreição de Jesus e as sequências de aparições que o Senhor Jesus fez a muitas pessoas. Tá? Nós estamos então nos primeiros versos, onde constataremos que o corpo de Jesus sumiu. Vamos à leitura da palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Pode tomar o seu assento? Meus irmãos, nos versos que estão diante de nós encontramos as informações acerca da ressurreição de Jesus. A priori, olhando para o nosso texto, os discípulos e também Maria Madalena e as mulheres que foram ao sepulcro junto com ela, não entenderam ou não perceberam o que havia acontecido. Não perceberam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então o nosso texto ele nos revela que logo no domingo pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres, João apenas relata Maria Madalena aqui, mas nos sinópticos nós percebemos que outras mulheres também foram ali. Essas mulheres foram ali com a finalidade de ungir o corpo de Jesus, usando as especiarias que elas haviam comprado para esse fim. Mas quando elas estão chegando, e Marcos diz que estava escuro ainda, de longe elas perceberam que a pedra havia sido removida. Certamente uma pergunta natural a ser feita nesse momento é: quem removeu a pedra? Você deve se lembrar que os oficiais romanos estavam de guarda, vigiando para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E o Império Romano mandou colocar um lacre, um selo, na pedra para que ninguém a violasse. Mas agora elas olham no domingo pela manhã e percebem de longe que a pedra foi removida. E a pergunta é: quem é que removeu essa pedra? Vale lembrar que essas mulheres não sabiam o que havia acontecido. Elas não sabiam que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, desceu. E quando esse anjo desceu, houve um grande terremoto. E esse terremoto rolou a pedra da entrada do sepulcro do nosso Senhor. Elas não sabiam também que esse anjo ficou sentado em cima dessa pedra. Elas não sabiam que os soldados romanos, ao verem tudo isso, correram morrendo de medo, fugiram, foram para a cidade. E o outro evangelista nos diz que lá na cidade eles procuraram os chefes dos sacerdotes e contaram para eles tudo o que havia acontecido. E aí você imagina que aqueles sacerdotes ou chefes dos sacerdotes, que eles nesse momento da história eles se arrependeram, afinal eles mataram Jesus e agora Jesus ressuscitou. Mas não se iluda, o coração daqueles homens era mais duro do que aquela pedra que estava no sepulcro de Jesus. Eles então elaboraram um plano, subornar os oficiais romanos, os guardas romanos, para que eles dissessem que os discípulos é que roubaram o corpo de Jesus. Só que aqui nós temos um problema. Como eu disse para vocês no sermão passado, se alguém violasse o sepulcro de Jesus, aqueles soldados pagariam com a sua própria vida. Então, se eles afirmarem lá para Pilatos: roubaram o corpo, nós não temos nada a ver com isso, vocês foram incompetentes, não vigiaram o corpo e deixaram que 11 homens simples tomassem o corpo de Jesus,
cabeça ia rolar. Mas os chefes dos sacerdotes também tinham um plano mirabolante. Eles disseram a ele para eles algo do tipo assim: se chegar no ouvido do Pilatos, deixa conosco que nós damos jeito. E como bem sabemos, Pilatos estava nas mãos da elite religiosa, por isso ele acabou entregando Jesus. Tudo isso que eu estou contando para vocês não está aqui no Evangelho de João, depois vocês podem ler os outros evangelistas lá, que está tudo lá registrado. Então as mulheres, elas não sabiam de nada disso. Chegando lá, ficaram assustadas, perceberam que a pedra havia sido removida, então elas voltaram e contaram para Pedro e João, conforme o versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Sabemos que esse é João. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocaram. Apesar de João mencionar apenas a presença de uma pessoa aqui, Maria Madalena, veja que a forma como João descreve, fica implícito que sim, haviam outras mulheres, conforme os outros evangelistas relatam. O que aconteceu? Pedro e João então saíram disparados em direção ao sepulcro. Ao ouvir isso, eles estavam céticos. Será que realmente roubaram o corpo de Jesus? E saíram correndo para averiguar se isso de fato era verdade. Não pensem vocês que eles saíram correndo porque eles imaginaram: Jesus ressuscitou, e agora vamos lá encontrar com o nosso Senhor no sepulcro ressurreto. Eles não esperavam isso. E o versículo 9 deixa isso muito claro. João diz que eles ainda não criam. Não haviam entendido que, conforme as Escrituras, Cristo haveria de ressuscitar, apesar de Jesus ter dito inúmeras vezes isso para eles. Então eles correram a fim de ver o que havia acontecido, para ver se eles deveriam acreditar no que Maria Madalena e as mulheres haviam dito. Tanto é que você vai ler lá no versículo, me acompanha aí no versículo 8, no finalzinho, ó. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Aí você fala, ele creu, ele teve fé. Ele creu em Jesus ressurreto. Negativo. Veja o versículo seguinte. João abre um parêntese e faz um comentário para nós. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. O que é esse creu? Creu que aquilo que as mulheres relataram era verdade. Jesus foi roubado. Levaram o corpo de Jesus. Essa é a percepção delas e deles. Nos próximos sermões nós veremos o desenrolar dessa história, onde o Senhor aparece em diversas circunstâncias a várias pessoas. Mas hoje eu quero tratar com vocês sobre a doutrina da ressurreição de Jesus. Talvez você não parou para pensar ainda qual é a importância dessa doutrina para o cristianismo. É verdade que nós temos a tendência de focar muito mais na obra da cruz do que na obra da ressurreição. Mas nós vamos ver que se não fosse a ressurreição de Jesus, a obra da cruz, a obra da morte de Jesus na cruz, ela seria incompleta. Então existem aspectos teológicos e práticos por detrás da doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então hoje eu não vou entrar nos textos onde o Senhor Jesus aparece para as pessoas. Nós vamos ficar apenas tratando aqui sobre os aspectos doutrinários da doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição, ela é um dos pilares da fé cristã. E se você remover esse pilar, o cristianismo cai, desaba. Então, a ressurreição de Jesus, ela deve ser proclamada por nós. Inclusive, nós cantamos aqui algumas músicas que falaram da ressurreição. Você, como cristão, deve professar a ressurreição de Jesus. Porque se você não crê na ressurreição literal de Jesus, você nem cristão é. Essa que é a verdade. É tão importante que lá nos primeiros séculos, quando elaboraram o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos, que você conhece muito bem, com as suas cláusulas, na cláusula que fala sobre Jesus, ali nós encontramos uma cláusula que fala que nós devemos professar a ressurreição de Jesus. Note aí a parte de baixo, eu não vou ler todo o credo, porque senão vou tomar muito seu tempo. Mas olha aí, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido
por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Agora a ascensão, subiu aos céus, está agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. É isso que você deve professar basicamente sobre a sua fé em Jesus. Então, naqueles primeiros séculos, aqueles que se batizavam, eles tinham que professar esse credo apostólico. Era uma espécie de profissão de fé. E dentro dessa profissão de fé estava a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, se a ressurreição de Jesus faz parte daquilo que nós cristãos devemos professar, a pergunta é, por que ela é tão importante assim, a ponto de eu precisar confessá-la? A ponto de eu ter que professá-la. Por que ela é tão importante? Talvez você se pergunte, o que há de especial com a ressurreição de Jesus? Haja visto que lá na antiga aliança nós já vemos ressurreição. Você deve se lembrar de um moço que morreu, e aí jogaram ele, o corpo dele, na ossada de Eliseu, que já havia morrido. Bateu no osso, levantou, ressuscitou. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos algumas ressurreições. Algumas realizadas por Jesus, como no caso de Lázaro. Também nós temos uma que foi realizada por Paulo, quando ele estava pregando. Um rapazinho dormiu, caiu lá de cima, esborrachou no chão, morreu. Então, se você estiver com sono, esperto. Morreu. Paulo foi lá, orou e ele voltou à vida. O que há de tão especial assim na ressurreição de Jesus? Sendo que a ressurreição era algo até comum no ministério de Jesus. O que há de especial é que essas pessoas que foram ressuscitadas, elas voltaram à vida para depois morrer. Essas pessoas voltaram à vida com a mesma corruptibilidade. Elas ainda estavam sujeitas ao pecado e certamente pecaram. Essas pessoas voltaram a experimentar a morte. A ressurreição de Jesus foi diferente. Jesus foi ressuscitado em glória, com o corpo transformado, com um corpo totalmente diferente do que ele tinha. No sentido de sentir as deficiências da raça humana, como dor, cansaço, sono, as limitações da humanidade. Jesus não experimentou mais nada disso. Aqueles homens ou mulheres que foram ressuscitados, eles apenas tiveram o adiamento da morte, mas depois morreram. Voltaram à vida, mas continuaram com a mesma corruptibilidade, com a mesma mortalidade e com a mesma natureza caída, ou seja, nada havia mudado. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Cristo, que a sua ressurreição, por causa disso, ele é as primícias da ressurreição. O que significa Jesus ser as primícias da ressurreição? Primícias é o seguinte, quando você plantava algo naquela época, vamos imaginar que você plantava uvas, você gosta de uvas, você plantou uvas, e aí então chegou a hora da colheita. Aí você colhia os primeiros frutos, e aí você experimentava esses primeiros frutos. Se a uva tivesse docinha, toda a sua plantação de vinha estaria docinho. Se estivesse azedo, talvez dê para fazer vinagre. Por quê? Porque as primícias apontavam para o padrão. Jesus Cristo é o parâmetro daquilo que nós seremos um dia. Por isso ele é chamado por Paulo de as primícias da ressurreição. Porque nós experimentaremos um dia a mesma ressurreição experimentada pelo nosso Senhor Jesus. Isso é de fundamental importância para a vida cristã. Porque nós, por vezes, nessa vida, passamos por sofrimentos, tristezas, doenças, enfermidades. Passamos por lutas que às vezes nos levam ao desespero, à desesperança. Mas quando isso acontecer, basta nós entrarmos no sepulcro de Jesus, olhar para dentro dele e perceber que o túmulo está vazio. Isso vai te fazer lembrar que um dia você também vai experimentar a mesma ressurreição de Jesus. E quando isso acontecer, não haverá mais choro, morte, sofrimento e nada do que nós passamos aqui nessa vida.
quando você estiver ali oprimido pela luta contra o pecado, a ponto de se desesperar, lembre-se da pedra removida. E isso vai fazer com que você encontre forças, porque um dia você não terá mais essa sua natureza caída. Um dia você será transformado em glória e nunca mais pecará contra o seu Senhor. Então note, irmãos, a ressurreição não é apenas um evento histórico, é um dos pilares da fé cristã. É um dos pilares da fé cristã. Talvez a gente não tenha parado muito para pensar sobre esse grande pilar. A doutrina é tão importante, tão central para o cristianismo, que os céticos, os ateus, eles tentam refutar a doutrina da ressurreição. Para os ateus, eles afirmam que o corpo de Jesus de fato foi roubado naquele dia pelos discípulos. Porque só existe uma maneira de você destruir o cristianismo. Não é perseguindo os cristãos. Tentaram isso lá no Império Romano. De lá surgiu a famosa frase: o sangue dos cristãos são como sementes na terra, quanto mais você mata, mais cresce. Então não adiantou matar, não adiantou perseguir, eles continuaram crescendo, mais do que capim no verão. Só existe uma maneira de destruir o cristianismo. É você provando que a ressurreição de Cristo foi falsa. É só assim. E todos os céticos tentam. Talvez você também, numa época que você foi ateu, tendeu a crer. Depois o Renan pode dizer isso para nós. Na época de ateu dele, ele tentava defender essa ideia doida. Um homem chamado Frank Morrison, um jornalista muito conhecido, famoso, ele se propôs a provar a farsa do cristianismo. Frank Morrison entendia que a ressurreição de Jesus era uma fraude. Ele não ressuscitou. Alguém roubou o corpo de Jesus, ele não sabia quem. Essa era a visão de Frank Morrison. E ele então se pôs a preparar o seu material para escrever um livro. O livro era sobre a farsa do cristianismo. E ele começou a pesquisar fatos históricos, voltou lá no primeiro século, viu as testemunhas através dos seus escritos. E Frank Morrison foi enredado pela sua pesquisa. E no meio do caminho, Frank Morrison se sentiu encurralado com uma grande questão. E aí então ele, depois de entender bem os fatos, ele deixou de escrever o livro que ele ia escrever. E escreveu um outro livro chamado Quem Removeu a Pedra. Frank Morrison, quando ele se deparou com os possíveis candidatos a roubar o corpo de Jesus, ele percebeu que haviam os romanos envolvidos, a elite religiosa e os discípulos. Ele olhou para os romanos e disse: esses aqui não têm razão nenhuma para roubar o corpo de Jesus. Porque se eles roubassem o corpo de Jesus, Roma teria problemas, porque aquele que dizia rei dos judeus que Roma matou, agora ressuscitou. Então essa mensagem de que alguém ressuscitou e é o rei dos judeus, não ia cheirar nada bem para o Império Romano. Então não havia menor interesse do Império Romano tirar Jesus do sepulcro. Inclusive, tinha guardas lá para vigiar para que isso não acontecesse. Então ele descartou. Chegou também nos outros suspeitos agora. Segundo os suspeitos, a elite religiosa. Frank Morrison entendeu, não faz o menor sentido a elite religiosa também tirar o corpo de Jesus, esconder e dizer que ele ressuscitou. Na verdade, isso seria uma vitória de Jesus sobre eles. Não faz sentido. Eles até pediram para colocar guardas lá no capítulo 27 de Mateus, para vigiar. Então não faz sentido. Então chegou à conclusão de que, claro, que foram os discípulos. Os discípulos tinham todas as razões para roubar o corpo de Jesus. Afinal, o seu Senhor morreu de forma humilhante. Morreu numa cruz, e era vergonhoso para eles serem lembrados como aquele que foi discípulo daquele que morreu daquele jeito. Então vamos dar um jeito, dar um finalzinho bonito para Jesus, vamos roubar o corpo de Jesus à noite, a gente enterra em algum lugar que ninguém vai saber, a gente fala, ele ressuscitou, pelo menos nosso Senhor não morreu assim, nós não fomos discípulos de alguém que morreu desse jeito, convenhamos, isso é vergonhoso. Só que quando Frank Morrison, ele chegou a essa conclusão e continuou estudando a vida dos discípulos, ele percebeu que quando a Roma começou a perseguir os cristãos por causa da doutrina da ressurreição, que se tornou uma ameaça para o Império Romano, porque só é possível ter um rei, e é César. Quando começou a perseguição, os discípulos morreram por causa da sua crença na ressurreição de Jesus.
Vale lembrar que o que os ressuscitou na sua fé foi a ressurreição de Jesus, porque até o presente momento, cadê eles? Sumiram. Eles não criam na ressurreição de Jesus, eles não esperavam a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, eles se tornaram outras pessoas corajosas, tementes a Deus e que propagaram o Evangelho. E eles, quando foram perseguidos, morreram por causa dessa crença. Isso intrigou Frank Morris, porque ninguém morre por uma mentira. Vamos supor que você mentiu, você é um dos discípulos ali, você conspirou, deu um jeito ali de enganar os soldados romanos, ou subornou, não sei o que você fez, mas você roubou o corpo de Jesus, você mais 11, mais 10, né? Você roubou o corpo de Jesus. E agora você e seus pares estão sendo perseguidos com uma espada na sua garganta. Você professa que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você morreria por uma mentira? Não, você não morreria. Você diz, não é verdade isso, eu não creio nisso, porque você sabe que é mentira. Os discípulos morreram por causa da ressurreição de Jesus, porque ela é uma verdade, eles de fato viram. Então Frank Morrison entendeu que de fato a ressurreição ela é verdadeira. E nesse livro, Quem Removeu a Pedra, ele conta o seu testemunho de conversão. Bem, eu quero olhar para um texto muito importante da palavra de Deus que trata sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo gastou 58 versículos, ou seja, todo o capítulo para tratar dessa doutrina. Então veja como ela é importante. É óbvio que eu não vou ler toda ela com você, porque ela é muito longa. Mas fica para você como tarefa de casa ler esse importante capítulo. Eu quero focar dos versículos 12 a 19. Paulo vai falar da ressurreição dos coríntios, da ressurreição futura, porque eles não estavam crendo nessa possibilidade. Então, para provar que os crentes vão ressuscitar, ele aponta para a necessidade de crer na ressurreição de Jesus, porque está interligado. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós aqui. Esse é o raciocínio de Paulo, porque estavam dizendo lá em Corinto, aquela igreja bagunçada, que os mortos não ressuscitarão. Aí no versículo 2, Paulo diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Vocês não creem que serão ressuscitados um dia? Então, Cristo ressuscitou então para vocês? Então como pode Cristo ter ressuscitado dentre os mortos? Então a ressurreição futura nossa está intimamente ligada com a ressurreição de Jesus. E aí Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, diz Paulo, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, com base nesse texto, eu quero destacar para vocês 6 consequências trágicas para a nossa fé quando nós não cremos na doutrina da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação é inútil. Eu estou perdendo meu tempo aqui se Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Paulo disse isso, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É inútil a nossa proclamação do Evangelho. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nossa pregação é inútil, e em segundo lugar, a nossa fé é vã. Paulo diz, como também é inútil a fé que vocês têm. A nossa fé é uma fé inútil, que não serve para absolutamente nada. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, em terceiro lugar, o nosso testemunho é falso. Paulo diz assim, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Nós estamos dizendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas se Cristo não ressuscitou, nós estamos falando algo que Deus não fez. Estamos sendo falsas testemunhas de Deus, dizendo que ele fez algo que ele não fez. Em quarto lugar,
Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nossos pecados não foram perdoados. Olha que interessante. Às vezes nós pensamos que o nosso perdão ficou só na cruz. Cristo morreu, está perdoado os pecados. Mas veja que conexão que há entre a ressurreição e a cruz. Depois nós vamos entender isso melhor. Mas Paulo disse assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, estamos em nossos pecados. Neste caso, também os que dormiram ou os que morreram estão perdidos. Veja, se não fosse a ressurreição, não haveria salvação para nós também. Quinto, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nossa esperança futura é destruída e só nos restará a esperança para esta vida. Ou seja, não haverá esperança para nós. Por isso Paulo diz, se é somente para essa vida que temos esperança. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança fica aqui nesse mundo, aqui e agora. Não temos uma esperança futura. E aí seremos então, no ponto 6, por causa disso, dignos de compaixão. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Consegue perceber o quanto a doutrina da ressurreição é importante para a fé cristã? Mas a grande questão agora que eu quero levantar com vocês é quais são as implicações doutrinárias da doutrina da ressurreição. Quais são as implicações teológicas? Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Veja o texto que está projetado para vocês aí de 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja o texto que eu destaquei. Ele nos regenerou, está aí grifado para você, para uma nova e viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Percebe que a ressurreição de Jesus assegura a nossa regeneração? E isso está por todos os escritos de Paulo. Como, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Paulo vai descrever que nós, cristãos, ressuscitamos com Cristo. A ressurreição de Cristo é importante porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, nós não ressuscitaríamos com Ele. E se nós não ressuscitássemos com Cristo, estaríamos todos nós perdidos. Lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo, nos 3 primeiros versículos, descreve a condição da raça humana. Todos estão mortos em seus delitos e pecados, escravos de sua própria natureza, escravos de Satanás, merecedor da ira de Deus por natureza. E aí quando nós chegamos no versículo 4 em diante, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, ou seja, uma ressurreição para a fé. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A ressurreição de Cristo, então, nos assegura a nossa regeneração. Também, a ressurreição de Cristo nos assegura a justificação. Paulo diz em Romanos 4:25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados, foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Talvez você nunca ligou a justificação com a ressurreição de Jesus, mas o fato é que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso aqui funciona mais ou menos, a ressurreição funciona mais ou menos como a documentação que você tem da sua casa. Vamos supor que você comprou a sua casa, você entrou no processo para comprar a casa. Você tem dinheiro lá para pagar à vista, tal, você vai comprar a sua casa. E aí você já dá o dinheiro, você paga antes de fazer a documentação. Pelo menos no Brasil é assim. Vai lá na imobiliária e você paga antes, dá o dinheiro. Você já pagou. Está pago a casa. Mas a casa, de fato, só é sua quando você recebe em suas mãos a documentação. Agora você sabe, agora a casa é minha. Se você pagar e alguém sumir e nunca te der documento de nada, meu filho, você pagou dinheiro à toa, porque você não vai ter a casa, porque ela não é sua.
O que comprova que a sua casa é sua não é se você mora lá, é se você tem como provar. E a ressurreição de Jesus Cristo funciona como esse documento final. Ele morreu, pagou na cruz por nossos pecados, está pago lá. Mas a certeza de que isso foi pago foi quando ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. É como se Deus Pai batesse ali o carimbo, ratificando a morte de Jesus Cristo. É como se Deus Pai declarasse o seguinte: não há mais nenhuma pena a ser pago. Tudo foi pago naquela cruz. Tudo foi pago, não sobrou nenhuma culpa sequer. Com a ressurreição, Deus estava dizendo acerca de Jesus Cristo, Deus Pai estava dizendo acerca de Jesus Cristo: eu aprovo tudo o que fizeste naquela cruz. E achei favor. E você achou favor diante de mim. Está quite. Está pago. Então a ressurreição, ela atesta a nossa justificação. Sabe o que é mais impactante nessa história toda? É que nós somos atingidos em cheio por essas verdades. Porque quando Deus nos ressuscitou com Cristo, essa declaração de aprovação do Pai para com o Filho na ressurreição passou também a ser a nossa declaração. Nós ressuscitamos com Cristo, então Deus, quando olha para nós, miseráveis pecadores, imperfeitos, Deus diz assim: toda a penalidade dos seus pecados já foi pago. E eu não vejo mais nada de culpa em você. Você é justo diante de mim. Porque você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo. Consegue perceber o quanto a doutrina da ressurreição é importante para o cristianismo? Como ela tem implicações teológicas, doutrinárias para as nossas vidas? A próxima questão é: como essa doutrina da ressurreição se aplica a nós? Vimos as implicações teológicas disso, e agora, será que tem aplicação para as nossas vidas? Será que é só um mero conhecimento, ou será que é só um monte de informação que nós temos que aprender hoje? Certo que não. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo nos encoraja a mantermos firmes e inabaláveis. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vale lembrar que o capítulo 15 é Paulo tratando do começo ao fim acerca da doutrina da ressurreição. Lá no versículo 58, o último versículo, como é comum de Paulo, após apresentar uma grande doutrina, ele aponta para as questões práticas. Paulo apresenta a ortodoxia, depois ele vai para a ortopraxia. Ou seja, como eu aplico essas verdades teológicas. Então, chegando no versículo 58, parte A, Paulo diz assim: portanto, ou seja, por causa de tudo que vocês ouviram, por causa de tudo que vocês leram, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês serão também um dia como Cristo ressuscitado. Por conta de tudo isso, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Paulo está usando a doutrina da ressurreição de Jesus para encorajar os irmãos de Corinto a manterem-se firmes e inabaláveis no Senhor. Desse modo, meus irmãos, todos aqueles que se encontram desanimados, sem forças na caminhada cristã, se sentem fracos, devem desesperadamente olhar para dentro do sepulcro de Jesus também. Isso vos fará lembrar que as penumbras dessa vida um dia vai cessar. Um dia nós seremos assim como Jesus, ressuscitados em glória, e não seremos mais os mesmos. Você que hoje está em sofrimento, está sofrendo muito na sua vida, é importante que você se lembre do Gólgota, que você se lembre do sofrimento do seu Senhor, o quanto Ele sofreu, o quanto Ele foi humilhado. Ele é o homem de dores. O quanto foi doloroso, dolorido para Jesus receber a ira do Pai no seu lugar. Olhe para Ele e se lembre disso. Mas também se lembre que esse Jesus que sofreu tudo isso, ao terceiro dia Ele ressuscitou da sepultura em glória. E Jesus nunca mais sofreu e nem vai sofrer tudo isso que Ele sofreu lá no Gólgota. Isso te faz lembrar também que tudo que você está sofrendo hoje, nesse lado da vida, um dia, quando você for ressuscitado em glória, você nunca mais vai passar por tudo isso. Você será transformado. Então, isso é um encorajamento para mim e para você. As lutas, às vezes, nos afoga, nos leva ao desespero,
A luta contra o pecado, a luta contra tudo que você possa imaginar nesse lado da vida, cada um com as suas lutas. E às vezes nós somos levados ao desespero e à vontade de desistir por vezes. Mas devemos olhar para dentro da sepultura e lembrar que Cristo ressuscitou. Paulo entende que se você crer nessa doutrina, você vai ser firme. Porque você vai, assim como Paulo, poder dizer: minha tribulação é leve e momentânea. Certamente que o seu sofrimento não se compara com o sofrimento de Cristo na cruz. Mas eu tenho certeza absoluta que se você olhar para a sepultura vazia, isso vai encher o seu coração de esperança. Vai te encorajar a se levantar e se manter firme, pois você vai se lembrar que a sua fé não é em vão. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos encoraja ao trabalho cristão diligente. Ainda lá no capítulo 15, o último versículo, a parte B, Paulo vai falar algo que a gente usa muito. Quando nós, às vezes, estamos trabalhando para o Senhor e tal, aí, às vezes, estou cansado, aí chega alguém para você e diz: olha, você trabalha e seu trabalho para o Senhor não é em vão. Cita esse texto aqui. Veja o que Paulo diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Trabalhem e lembre-se, o trabalho de vocês no Senhor não será inútil. Paulo está concluindo o capítulo 15. E ele, após ter mostrado que a ressurreição de Cristo reflete na ressurreição dos coríntios, e a ressurreição deles deve levá-los ao encorajamento, a viver a vida cristã, a lutar, a ser encorajados. Aí Paulo diz o seguinte, algo interessante também, não ia citar aqui, mas eu vou citar no versículo 31 e 32. Paulo vai dizer o seguinte, que ele lutou muito, que ele trabalhou muito para o Senhor. Ele chega até a usar uma expressão bem diferente do que a gente está acostumado a usar. Eu lutei com feras em Éfeso. Se tem um homem que trabalhou diligentemente, é o apóstolo Paulo. E ele disse assim no versículo 31 e 32, todos os dias enfrento a morte. Eu estou enfrentando a morte por causa de Cristo, por causa do meu chamado. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Por que eu lutei com as feras do campo em Éfeso, sendo que não há ressurreição? E se não há ressurreição, acabou quando nós morremos. A sepultura é o nosso fim para sempre. Então, para que lutar com as feras em Éfeso? Para que experimentar a morte constantemente? Correr risco de perder a minha vida, sendo que eu vou morrer, vai acabar mesmo. Esse é o raciocínio de Paulo. E aí ele diz assim, se os mortos não ressuscitam, então o que nós vamos fazer? Ele termina dizendo, então comamos, bebamos, porque amanhã morreremos mesmo. Veja, a esperança dos coríntios estava no aqui e agora. Porque se não há ressurreição, morreu, acabou, então para que trabalhar? Para que servir? Para que se dedicar? Para que estar aqui hoje? Sendo que o nosso fim é a sepultura, de lá não temos mais destino eterno. Entende o raciocínio de Paulo? Paulo entende que saber que você trabalha não pensando no aqui, mas pensando na eternidade, isso vai te encorajar ainda mais. Vai te dar mais vigor, mais força para você se dedicar ao Senhor. Nós trabalhamos pensando na eternidade, nós trabalhamos pensando aqui e agora, e há muito do que fazemos aqui para o Senhor que nós nem sequer sabemos os frutos que serão colhidos. Às vezes você falou de Jesus para alguém lá na fábrica, a pessoa rejeitou, foi embora, você nunca saberá o que aconteceu com essa pessoa. Vai que um dia ela creu em Cristo Jesus. Nós não trabalhamos por vistas, esperando ver resultados aqui e agora. Nosso trabalho é sempre para a eternidade. Estou lendo um livro agora com o Rogério e com o Fábio, Criando Filhos para a Eternidade. Nós não criamos filho para aqui agora. Nós criamos filhos pensando na eternidade, na vida eterna deles. Então isso muda tudo. Paulo entende que se você crê na doutrina da ressurreição, você vai trabalhar com diligência. Você vai entender que na verdade servir a Cristo, servindo a igreja, é um grande privilégio para você. E você não vai fazer isso murmurando. Na verdade, você vai implorar para servir, porque você estará servindo ao seu Senhor,
que serviu dando a sua própria vida por você. Em terceiro lugar, a doutrina da ressurreição nos encoraja a focar numa realidade celestial, ou a focar nas coisas que são do alto. Lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e essa ressurreição com Cristo só é possível por causa da ressurreição real de Jesus, então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, se nós ressuscitamos com Cristo, e agora voltando lá para o texto que eu li anteriormente, se nós ressuscitamos com Cristo, isso significa que nós nos assentamos nas regiões celestiais com Cristo. Nós não somente ressuscitamos, estamos perambulando aqui nessa terra. Paulo vai muito além. Ele diz que nós nos assentamos às regiões celestiais com Cristo. Isso significa que nós pertencemos a outro lugar. Somos das regiões celestiais. É verdade, nós estamos aqui nesse mundo, assim como Jesus permaneceu nesse mundo após a ressurreição por alguns dias. Mas agora o Senhor Jesus retornou para o seu habitat, para junto do seu Pai. E nós, apesar de estarmos perambulando aqui ainda nesse mundo, nós estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Somos cidadãos de outra pátria, a pátria celestial. Por isso Paulo diz que, porque ressuscitamos com Cristo, devemos procurar as coisas do alto, porque nós somos do alto. Nós devemos procurar as coisas de onde Cristo está assentado, porque nós também estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E os nossos pensamentos, Paulo diz, não, nós ressuscitamos com Cristo, então nós devemos pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. Então a doutrina da ressurreição nos faz lembrar que nós somos peregrinos ou transeuntes nesse mundo. Nós estamos de passagem, estamos apenas andando por aqui. A nossa pátria é outra, nós estamos caminhando rumo a essa pátria celestial. Já estamos lá com Cristo, é verdade, mas um dia estaremos com o nosso corpo glorificado também. Quarto lugar, a ressurreição de Cristo nos impulsiona a viver em santidade. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, nós lemos o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Meus irmãos, esse é aquele texto que eu uso muito na ocasião do batismo, onde nós representamos, através daquela encenação, a imersão e aquele ato de sepultura, de ressurreição com Cristo. Mas note que o apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Para que nós ressuscitamos com Cristo? Qual é a finalidade dessa ressurreição com Cristo? E aí Paulo responde: para que vivamos vida nova, ou em novidade de vida. Nós ressuscitamos com Cristo para viver de maneira piedosa e santa nesse mundo. Eu li com vocês no sermão passado, e eu vou ler mais uma vez com vocês a partir do versículo 1 de Romanos capítulo 6. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, também como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Para a continuação, se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aí Paulo continua dizendo: ora, se nós morremos com Cristo, cremos que também com ele nós viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos,
Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, viveu para Deus, ou vive para Deus. E aí ele vai falar de nós agora. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como um instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Consegue perceber as consequências de ter sido morto e ressuscitado com Cristo? É para viver assim. A consequência natural exposta por Paulo é para vivermos constantemente na luta contra o pecado, vivendo uma vida santa aqui, desse lado da terra. Depois você lê na sua casa Colossenses 3, do 1 ao 10, eu não vou ler não por causa do tempo. E eu já vou para a conclusão. O que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, é que, de certa forma, nós fomos expostos hoje a uma das mais importantes doutrinas do cristianismo. Nós estamos diante de ortodoxia. Ortodoxia é aquela doutrina certa, correta. Nós estamos diante de uma doutrina elementar que eu e você precisamos professar. E uma doutrina ortodoxa, ou uma ortodoxia, deve naturalmente desembocar numa ortopraxia. O que é uma ortopraxia? Uma prática correta em resposta à doutrina que nós aprendemos. Paulo fez isso em Efésios. Os 3 primeiros capítulos é doutrina, doutrina e doutrina. Os últimos 3 capítulos, vivam de maneira digna da sua vocação. Vivam como crente nesse mundo. Ame sua esposa. Mulheres sujeitas ao seu marido. Filhos, sejam sujeitos aos seus pais. Trabalhe lá como escravo, na época era escravo, né? Como ao Senhor. Veja, prática. Prática. Nós estamos então diante de uma doutrina fundamental e importante, e eu espero que você não tenha apenas apreciado a doutrina, mas que ela te leve ou te impulsione a viver a vida cristã diferente do que você tem vivido até agora. Se você, diante de tudo que foi dito, apenas se sentir satisfeito apenas com o conhecimento adquirido, eu não sabia que a regeneração, a justificação dependia disso. Esse aspecto doutrinário, teológico é muito bom. Eu espero que você não fique só nisso. Porque Paulo, nem Jesus, espera que você fique nisso. Se você apenas se sentiu satisfeito com o conhecimento, então isso significa que você vai fracassar como um cristão. O verdadeiro cristão, ele não busca o conhecimento pelo conhecimento. Nós buscamos o conhecimento simplesmente para conhecer melhor o nosso Senhor, para servir o Senhor melhor e, sobretudo, para nos conformar à imagem do nosso Senhor e entender o padrão que Ele exige de nós para essa vida. Então, assim, você tem 2 opções hoje. Você se satisfaz apenas com o conhecimento da doutrina da ressurreição, ou você reflete sobre todo o conhecimento que você teve e os aplica à sua vida. Talvez você nunca tenha pensado acerca das implicações doutrinárias da ressurreição de Cristo. E se for o seu caso, eu espero que você tenha percebido que todas essas implicações te levam ou devem te empurrar para viver uma nova vida. Eu quero que você perceba que essa ortodoxia que você ouviu hoje deve realmente te impulsionar para uma ortopraxia. Você tem que ser um crente melhor. Você tem que ser um pai melhor, uma esposa, um marido melhor, um filho melhor. Você tem que ser um funcionário melhor. Você tem que ser um cristão mais aguerrido, mais firme na sua fé. Afinal, o seu Senhor ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos que essa doutrina é importante para nós pelo fato de que ela nos encoraja à perseverança. Então, persevere, Cristo ressuscitou. Ela também nos encoraja ao trabalho dedicado ao Senhor. Então, trabalhe para o Senhor, porque Ele ressuscitou. Essa doutrina também nos encoraja a focar numa outra realidade, uma realidade celestial e não terrena.
Então foque na realidade celestial, para de olhar para esse mundo caído e se apaixonar por ele. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós não somos daqui. A sepultura está vazia. E por ela estar vazia, isso significa que Jesus foi assunto aos céus. Você está sentado com ele lá nas regiões celestiais, porque você também ressuscitou com ele. Por fim, essa doutrina também nos impulsiona a viver uma vida piedosa e santa nesse mundo. Se ao fim dessa mensagem você se sentiu encorajado a perseverar ainda mais, se você se sentiu motivado a servir o Senhor com toda a dedicação, se você sentiu o desejo de ofertar a Ele os seus talentos, se você se sentiu encorajado a viver uma vida focada nas coisas celestiais, se você por fim se sentiu impulsionado a viver uma vida santa diante de Deus, então você captou o supremo propósito da palavra de Deus para a sua vida. Lembre-se, a Bíblia não foi dada para aumentar o seu conhecimento. A Bíblia foi dada a nós para transformar nossas vidas. Nós amamos o conhecimento. Nós estudamos a palavra de Deus. E vocês que me conhecem sabem que eu gosto disso também. E devemos sim estudar, conhecer, estudar teologia, se aprofundar. Mas não pelo conhecimento em si mesmo. Conhecimento sem transformação é um conhecimento inútil, vazio. Então, meu único objetivo ao expor a vocês essa doutrina e qualquer outra doutrina aqui no púlpito é que esse conhecimento redunde em mudança de vida para mim e para você. Não quero aumentar o seu arcabouço teológico. Eu quero com isso que você, assim como eu, tenhamos um impacto em nossas vidas e isso redunde em transformação, mudança de vida ou que nos torne um cristão cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Que todas as implicações dessa verdade redundem em louvores a Deus, em perseverança, em dedicação ao Senhor e nos leve a pensar sobre uma ótica celestial. E que nos leve a viver de maneira a agradar a Deus nesse mundo, seguindo o padrão que encontramos na palavra de Deus. E assim eu quero pedir a você que curve sua cabeça. Nós vamos orar.